De volta aqui na programação, e agora de volta para trazer informação para você que acompanha o Nova Manhã, nesta manhã de terça-feira, hoje, primeiro dia do mês de abril 2025, né? 9h44, eu já estou recebendo aqui nos estúdios a vereadora Jaiane Soares. Já quero dar o meu bom dia para ela e agradecer, viu, Jaiane, pela disponibilidade de você vir até aqui para a gente falar de um assunto muito importante. Bem-vinda à Vertical FM, bom dia. Bom dia, Jaime, bom dia a todos os ouvintes da Vertical FM. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Obrigada pelo convite. Jaiane, nós vamos falar aqui porque você foi a autora de um projeto, né, de fevereiro desse ano, o projeto 03. Então é o terceiro projeto, né, que a Câmara Legislativa aprovou nesse ano, né, se eu não tiver errado. O projeto 03/2025 trata do bem-estar dos animais, né, uma lei que institui, né, o programa, a Política Municipal de Proteção e Atendimento aos Direitos dos Animais. Então nós vamos falar um pouquinho desse programa e, claro, vamos tratar também de alguns assuntos relacionados a este projeto, visto que tem surgido aí vários questionamentos. Inclusive eu fui procurado, né, por pessoas falando sobre a questão de animais, né, pelas ruas. Estamos tendo muita reclamação também de animal solto, animal de grande porte nas ruas, e também o envenenamento de animais, morte de animais aí pelas ruas. Enfim, esse projeto eu acho que é de suma importância que a gente possa colocar à luz da comunidade, né, para que a população saiba que existe um projeto, né, aprovado por essa atual legislatura e que é de sua autoria, que vai instituir algumas ações, né? Talvez não vá resolver tudo, mas pelo menos um início, implementar algumas ações para melhorar a condição dos animais aqui dentro da cidade. É isso? Vamos falar dos principais pontos desse projeto, Jaiane? Então, Jaime, o projeto vem realmente para instituir, né, na nossa cidade uma política de proteção animal e cuidados. Arcos não tinha, né, nenhum projeto sobre isto. Uma cidade aí já com 41 mil habitantes, e que você bem salientou, com problemas como qualquer outra cidade nesse âmbito, né? Animais de rua, animais soltos. Isso vem muitas vezes numa questão de educação. Esse projeto ele fala da educação animalística, né? Que é importante a gente conscientizar a nossa população sobre a importância dos cuidados com os animais. Esse animal não foi parado na rua à toa, né? Alguém colocou ele na rua. Então é de suma importância uma população consciente a respeito de uma posse responsável, de como que é ter um animal, né? O que o animal é para o seu tutor. Ele é uma responsabilidade, então tem que ter cuidados com a vacinação, com a castração, não deixar esse animal na rua, né? Porque pode estar provocando ataques ou ele mesmo ser atropelado. Sobre os animais de grande porte, não pode, né, ficarem soltos no perímetro urbano. É perigoso, né? Um cavalo pode ir em cima de um carro, pode ir em cima de uma moto, ele pode se assustar. Então não é local deles, né, estarem soltos, vagando aí pela rua, mas isso entra num ponto de conscientização. Tudo que um gestor público vai fazer, ele realmente precisa da conscientização da sua população para que aquilo seja validado e tenha um sucesso. Então a gente criou esse projeto pensando também na questão do bem-estar, como você já falou, no número crescente que a gente tem aqui em Arcos de envenenamentos. Eu, como veterinária, lido com isso lá na clínica. Já tivemos surtos no Castelo, já tivemos surtos no Floresta, surtos no Buritis, né? Você me relatou onde você mora também já aconteceu. Também com os gatos, né? Isso, os gatos são a principal vítima, né? Por causa que eles pulam e têm acesso a todos os quintais, então ficam mais fácil ser envenenados. Mas isso também não poupa os cães. A gente teve o envenenamento da cadela Akira em Calçolândia esses dias agora. Eu também recebi essa informação. A cachorra dentro de casa, ela foi envenenada no quintal do dono, né? Foram feitos o BO para estar tentando aí combater esse crime, e é um crime.
E normalmente o veneno que se usa é o chumbinho, né? E a gente sabe que sua venda é proibida. Pois é, e interessante como as pessoas têm acesso a ele, sendo que a venda é proibida, né, Jaiane? E um acesso fácil, né, Jane? Acesso fácil, parece. Parece, né? Então, assim, é o que eu falo, falta realmente uma conscientização de uma população em todos os aspectos. A gente viu, né, nos últimos dias anunciados de forma bem firme pela mídia nacional, o envenenamento daquelas famílias, né, que aconteceu no sertão de Pernambuco, também, se eu não me engano, com chumbinho. No sul do Brasil também com chumbinho, né? A moça que matou aí o sogro, queria matar a sogra e não conseguiu, mas acabou matando a família, duas crianças. Aquela mãe que foi a filha, o filho, os netos, né? A vizinha. Então, assim, é um veneno super perigoso. A venda dele é proibida pelo simples fato de não ter um antídoto. Então você não consegue cortar o efeito dele. Não tem como cortar. Não tem como cortar. E aí o organismo, né, da pessoa ou do animal que ingerir ele vai ficar sofrendo todas as consequências dele até ele próprio conseguir combater ou infelizmente acontecer o óbito, como a gente viu que aí acontece. O óbito vai depender da dose, né, Jaiane? Da dose, da absorção do organismo. É uma questão muito individual. Tem gente que fala assim, se você quiser fazer o efeito é um pouquinho. Não, é a questão individual do organismo mesmo. Cada organismo vai responder de uma forma. E o que ele faz ele atinge o sistema nervoso central e ele paralisa a musculatura e o impulso nervoso. Então, muitas vezes essa morte vai ocorrer por uma insuficiência respiratória, porque não vai conseguir contrair o músculo para você respirar. Então você vai parar de receber esses impulsos. E você não consegue controlar. É uma morte agoniante. Os animais que chegam lá pra gente envenenados com chumbinho, você vê claramente que é convulsão, eles têm sangramentos, provoca hemorragia interna, provoca sinais neurológicos, paralisia, numa série de coisas. Insuficiência renal, insuficiência hepática, atinge o sistema de coagulação. Você não. É tanta coisa que você fala assim, meu Deus, como que a gente vai controlar todas essas sintomatologias? E a gente não consegue, por exemplo, como ele não tem um antídoto, você não consegue cortar, entendeu? Então é complicado. Você consegue dar um tratamento de suporte, mas minimizar o risco do envenenamento é mais complicado pela ausência do antídoto. Bom, Jaiane, então nós falamos aí da questão dos envenenamentos, né? Você convive com isso lá na clínica e você dizendo que a venda é proibida. Então, por exemplo, você sabe como que teria que ser adquirido isso de forma legal. De forma ilegal, será como que fala, um tipo de uma pirataria para conseguir isso? Sim. Uma fabricação caseira, será? Acredito que sim. É? Porque você vê, a moça do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela conseguiu pela internet. Tá, hoje se compra qualquer coisa pela internet. Então chegou pela internet. Olha pra você ver, um veneno tão perigoso ser permitido e não ter uma fiscalização na internet sobre isso, né? Então qualquer um poderia comprar, se você for ver. Mas por exemplo, se a sua clínica hoje quiser adquirir, é um caminho, uma burocracia. Eu não consigo. Não consegue? Não, você não consegue comprar de forma legal. A venda dele é proibida. Quem compra... Mas ele é fabricado no Brasil? Quem compra e quem comercializa está comprando e está comercializando de forma ilegal. A venda dele é proibida. Ninguém consegue ter um acesso de forma legalmente, não. Mas, infelizmente, né, no nosso país, a gente consegue... As pessoas conseguem bular e conseguem isso de forma não bacana. Só que é muito triste, né, gente? A gente vê a pessoa ter a coragem, né, de fazer toda essa judiação que a Jaiane relatou aí com o animal,
Não tem explicação. A maldade é muito grande, né? Porque o animal está ali, se ele fez, né? Se comeu alguma coisa que não deveria, foi lá na comida, roubou uma comida, é porque está com fome, né? Então, assim, alguém deixou ele ali, alguém colocou ele ali, e é comum as pessoas muitas vezes o cachorro, vamos dar exemplo do cachorro ou do gato, dá cria, né? A cadela dá cria e a pessoa vai, abandona os filhotes porque não quer o filhote. Por que ele não se preveniu antes, né? Não foi lá, não fez a castração da cadela para que ela não desse cria? Então, assim, o ser humano, né? Ele sempre o elo de maldade todas as coisas ruins que acontecem no mundo é o ser humano, né, Jaiane? Infelizmente, né? Todas as coisas boas e todas as coisas ruins passam pela mão nossa, né, o Jaime? Só que é muito triste, né? A gente vê, por exemplo, nós tivemos agora recente um episódio, né, de uma cadelinha que foi morta por uma caminhonete, né? Virou caso de polícia. Virou caso de polícia. E aí, independente da gente entrar no mérito aqui, se é culpa, não tem culpa, isso, né? Enfim, mas olha só o sofrimento, aquele vídeo ficou muito triste, rodou o mundo, rodou o Brasil inteiro, né? Então, assim, quem ama os animais, quem gosta, sente, né, no coração o impacto daquele vídeo ao assistir as imagens. E a gente tá aqui falando da Lilica, né? Porque felizmente a gente teve um vídeo. Teve uma comprovação. Mas quantas crueldades, às vezes, até maiores, a gente, né, acontece e a gente não tem um vídeo. Não tem um né, vídeo pra provar. Pra provar. Isso acontece, eu falo que essa questão das minorias, eu falo, a gente está falando aqui dos animais, mas para validar realmente que aquilo ali foi o jeito que foi, você teve que ter um vídeo. Aí contra uma imagem você não vai contestar. Fica difícil. Fica difícil. E aí você fala, não, realmente teve, né? Olha, ele passou, depois retornou. Então a gente vê o vídeo e é aí que choca mais. Né? Se não tivesse o vídeo, era qualquer versão. Né? Você não teria como contestar. Recentemente nós tivemos também um caso, me parece em Formiga, que o indivíduo, né, se é que se pode chamar esse tipo de gente de indivíduo, colocou fogo numa cadela, numa cachorrinha. Então, assim, são coisas que a gente vê acontecer com os animais, e por isso da importância da gente ter as políticas públicas bem elaboradas, né? Mas mais importante ainda, eu vejo, né, do que fazer bons projetos, é que eles sejam implementados, Jair. E aí é onde eu vou entrar no assunto com você. Você vê que alguma coisa desse projeto já foi implementada? Você acha que ele vai ser implementado na sua totalidade, ou você acredita que vai terminar como um papel em cima de uma mesa, como muitas leis acontecem no nosso país? Bom, Jaime, quando a gente se propõe a entrar na vida pública, eu acredito que qualquer um, né, que queira, eu espero e realmente desejava que essas pessoas que se propunham entrassem para fazer algo realmente diferente, pudesse somar, né, lutar pelas causas que acredita, as bandeiras que defende. Quando eu me propus a me candidatar no cargo do legislativo, eu sempre tive um olhar para os animais. Minha profissão é essa, né? Sou veterinária há 9 anos. Lido todos os dias na clínica com diversas formas de maus tratos, já tive animais queimados, já tive animais estuprados, já tive várias questões que eu pego, faço um relatório e levo até o Ministério Público para eles terem consciência daquilo que está acontecendo ali. Muitas vezes eu não divulgo, às vezes, tanto na mídia. Acho, às vezes, até por uma questão meio ética de dentro ali da minha profissão, de ter um paciente comigo. É diferente de quando uma protetora pega e precisa de ajuda e precisa, né, arrecadar fundos para aquilo. Muitas vezes eu mesmo, por uma questão profissional minha, eu pego, cuido.
às vezes consigo um dono, vou no Ministério Público, mostro o que está acontecendo e tudo. Então eu lido com isso há 9 anos. E quando eu quis me candidatar, a minha bandeira foi a causa animal e nós mulheres. Duas bandeiras que eu sei que muitas vezes não tem voz, né? 2 bandeiras de minorias. De minorias. Igual, por exemplo, assim, eu vi no Fantástico uma moça, ela gritava, pedia não, o cara depois com a cara mais de beba falando que isso não aconteceu. Só valia a voz daquela mulher porque tinha um vídeo. E tinha um vídeo, Senão ela ia ficar em dúvida a palavra dela. E a gente costuma ter isso de todas as formas. Então, quando eu criei esse projeto, com a ajuda do Lucas, né, o Dr. Lucas, advogado lá da Câmara, ele me auxiliou bastante nele. Eu queria realmente que ele fosse, não posso te falar em sua totalidade cumprida, mas que ele realmente tivesse pautas importantes dele cumprida. E nele a gente fala da castração, né? O atual governo já teve campanhas de castração, mas antes da gente entrar no ar, que a gente estava até conversando sobre isso, e eu te falei da importância de não ser só castrar os cães domiciliados, né? Eu sinto que muitas vezes essas campanhas de castração estão castrando animais que têm dono, que não tem nenhuma importância. É importante também estar castrando eles, né? Mas é de extrema importância estar castrando os que estão na rua. Sim, sim. E aí a gente bate num ponto importante, porque esses animais de rua, após serem castrados, eles precisam ficar em algum lugar para se recuperar. Pós-operatório. Né? No pós-operatório, pelo menos 10 dias até a gente tiver condições de estar retirando os pontos e eles voltarem para a rua, né? Para o lugar onde eles estavam. Mas aí eles vão voltar castrados e aí a gente não vai ter um aumento dessa população de animais de rua. Então, esse é um ponto importante e crucial para a gente estar tendo que discutir e buscar medidas efetivas para estar podendo realmente castrar animais que estão em condições de rua. Sim. Porque senão nós vamos estar chovendo no molhado, né? Vai continuar castrando os de casa, que é importante castrar. Aí fala assim, castramos 180 animais hoje em Arcos. Que bom! Mas quantos foram de rua mesmo? Qual percentual foi Qual de percentual rua? Foi de rua? Né? Essa população de animais de rua. E aí poderia, no momento da castração, haver todo um cuidado veterinário, né? Com o animal, vermifugar, vacinar, aproveitar para fazer um check-up com o animal, né? Eu acho que se fizesse um em um, vamos supor, igual você falar assim, fizemos 5 animais por semana, por dia, não sei, mas que esses 5, 10 que fizessem a cada momento, que eles tivessem um atendimento completo, né? Que fosse vermifugado, que fosse cuidado, se tem ferida, fosse tratado, para depois eles serem, talvez naquele período pudesse até ser adotado, quem sabe, não sei, tivesse ali uma colocação das fotos na internet, para que, quem sabe, eles fossem adotados nesse meio tempo que tivesse ali recuperando. Eu vou te falar uma coisa assim, Jaime. Eu sou apaixonada com organizações ONGs, assim. Sim. Eu acredito que o trabalho que elas fazem é muito bacana, porque elas têm um olhar diferente sobre uma questão importante que às vezes o governo público não tem. Então, essa parceria público-privado com essas instituições não governamentais, mas que prestam trabalho para a sociedade, é de extrema importância. Então, assim, eu vejo em algumas cidades projetos muito bacanas que dão certo. Parceria da prefeitura com ONGs. Com ONGs. Porque, primeiro, o gestor público, eu acredito que a demanda dele é muito grande. E você, às vezes, você não sabe fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Mas sempre tem alguém que sabe fazer melhor do que você e que gosta de fazer melhor do que você e que tem o cuidado de fazer melhor do que você. Porque aí você entrou num ponto importante, né? Para lidar com o animal, tem que amar os animais. Tem. Né? Não é só gostar, achar bonitinho, querer. Não. Né? Porque o trabalho das cuidadoras, das presidente ONGs e tal, é um trabalho de amor ao animal.
Elas né? gostam, Ninguém né? mexe com isso por achar bonito. Não. Né? Porque custa caro, dá trabalho, é sofrido. Muitas vezes elas são xingadas, são expulsas, são, né? Enfim, são enxotadas de lugares que a gente sabe muito bem como que tem pessoas, né? Que às vezes não gostam do trabalho delas. Tem. Elas sofrem, né? Algum tipo de repúdio, né? De alguma parte da sociedade. Mas eu falo que eu valido todo tipo de trabalho. Toda bandeira tem sua importância, Jaime. Eu posso às vezes não concordar, mas eu tenho que respeitar. Porque se eu já não estou fazendo nada, o respeito a quem está fazendo alguma coisa, ele deve existir. Sim. E ele é importante, né? Então, eu falo que em todos os segmentos, independente só da causa animal, eu gosto muito das organizações não governamentais, porque elas vêm aí dar um olhar de quem realmente entende daquela causa e sente na pele aquela causa para o poder público. Então, assim, era interessante, né, essa parceria. Então, você acha que nessa concepção poderia se instituir alguma coisa em parceria com as duas instituições, a prefeitura e as ONGs? Sim, né? Vamos conversar agora. A gente estava falando sobre o caso das castrações que não está acontecendo dos animais de rua, né? Vamos supor que a gente tivesse aí uma conversa bacana e produtiva com uma ONG, né? Olha, a gente precisa castrar animais que realmente estão em situação de rua. Você está recebendo uma emenda impositiva da prefeitura, né? Os vereadores também estão te mandando uma emenda aí. O que a gente pode fazer? Teria condição da gente ver um local para toda a castração que tiver, vocês pegarem animais de rua, colocar lá, castrar, ter esse cuidado com esse animal, medicar, depois voltar ele. Vamos fazer exame desses animais, vamos vaciná-los de raiva, vamos fazer uma campanha de vacinação com as vacinas múltiplas para não ter sinomose, parvovirose, leptospira, parainfluenza, coronavírus, várias doenças que eles estão sujeitos de ter na rua. Quanto que uma protetora gasta quando ela pega um animal com sinomose? O custo é enorme. Quanto que é uma vacina de sinomose? R$75? Uma de cepa internacional. Então, assim, olha o tanto que gasta, o tanto que não precisaria ser gasto se tivesse a prevenção seria muito menos. Entendeu? Então, assim, e voltar aquele animal pro lugar onde ele sempre teve, microchipado, vacinado com raiva e castrado. Você falou uma coisa muito legal. Esse animal foi castrado. Ele tá vacinado, ele tá vermifugado, ele tá microchipado. Ele vai ficar um tempo nesse centro. Vamos tirar uma foto dele, vamos colocar numa página e vamos tentar a adoção. Animal tal, castrado, vermifugado, vacinado. Você sabe que as pessoas gostam muito de comodidade. E se você falar que é um cachorro, um animal de rua, que não recebeu vacina nenhuma, vermifugado, nem nada, a pessoa, nossa, mas eu vou ter que gastar, eu vou pegar esse animal, vou adotar, vou gastar com ele. Nem todos vão querer fazer isso. E de repente, se você já divulga que ele recebeu todo o cuidado necessário, pelo menos o inicial, e que já é até castrado, quem sabe a pessoa não se anima. Sim, animais de grande porte, né? Às vezes muitas pessoas que vivem na zona rural gostam de ter. Então é um lugar onde o animal vai crescer solto. Às vezes até precisa, né? Livre. O cão, ele serve de vigia, o gato, ele, né, pega os animais peçonhentos e tudo. Isso. Então, assim, de repente você estaria conseguindo colocar pelo menos alguns, né? Eu não diria todos, mas pelo menos alguns. Mas onde nenhum tinha chance, um já ter. Você tá doido. Já é algo, né? A gente tem que ver isso também. Então, eu não acho isso difícil. Se você falar comigo, não é uma coisa impossível de ser feita. Eu acredito que tem coisas mais difíceis de ser feita, igual assim, a criação de um abrigo. Esse aí já é um assunto bem complicado, né? Bem complicado. Eu, como veterinária, não acho viável. Primeiro, vai ser um abrigo ou um depósito? Porque para ser um abrigo tem que ser alguma coisa bem feita. Os animais têm que ser vacinados, eles têm que ser castrados, eles têm que ser vermifugados. A alimentação tem que ser feita nos horários corretos. A limpeza desse local tem que ser feita de forma correta. Esses animais vão brigar entre si. Porque brigam. Tem animais mais territorialistas. Vai brigar. Vai ter alguém lá na hora dessa briga? Ou vai brigar e ninguém vai ver? Depois de uns dias você vai achar um animal com miase.
Você tem notícia de algum projeto de abrigo mesmo que realmente deu certo? Não, né? Eu só tive uma vez que eu vi numa reportagem no Caldeirão do Huck um abrigo da Admax, da Magnus. Ah, tá. Fábrica de rações. Fábrica de ração. Ela tem um abrigo onde cada cão ficava num local separado, onde elas cuidavam. Tinha um projeto para cão acompanhante de pessoas com dificuldade de locomoção por problemas visuais, né? Que tem aquele cão guia. Ela tem um projeto desse. Aí com veterinário e tudo. Tudo necessário. Tudo necessário. É uma empresa, né? Não sei se esse projeto ainda está em funcionamento, mas uma vez no Caldeirão do Huck eu assisti esse projeto da Magnus, que eu achei super interessante e funcionava. Em outros lugares não tenho notícias. Poder público não. Não. Ô Jaime, o poder público ele tem várias demandas e, para te falar bem a verdade, eu acho que nenhuma é executada como precisava, né? Plenamente. A gente tem grandes desafios na saúde, na educação, na segurança, no saneamento básico, na coleta de lixo, né? O nosso aterro, ele é um problema eminente aí, que a gente vê realmente. Questão de saúde, a nossa estrutura também, ela precisa ser reformulada. Nós estamos aí numa cidade de 41 mil habitantes e a gente não tem uma estrutura boa de saúde. Então, os desafios são muito grandes. E o animal de rua, ele entra também na pauta de saúde pública. Só que eu vejo que parece que ele acaba ficando meio que segundo plano, terceiro plano, você não acha? Acho. Acho. Até porque se a gente falar, muita gente vai falar assim, mas não pode colocar o animal na frente do ser humano. Muita gente vai falar isso. Na verdade, triste, o poder público deveria dar conta de tudo, né? Não, e as pessoas falam, tem umas comparações assim, nossa, você pode matar uma pessoa, mas se você matar um cachorro, você vai preso. Não vai preso. Não vai preso quando mata um cachorro. E não é que você tá buscando o mínimo para uma causa que você não reconhece a importância da outra. Sim. E hora nenhuma, ninguém tá falando que o animal é mais do que o ser humano. Não é isso. Mas o animal, ele tem que ser resguardado e tem que ter seus direitos. Infelizmente, ele não tem. Não precisa pensar que o animal está protegido e que o ser humano não está. Se o ser humano não está se sentindo protegido, o animal está muito menos ainda. Muito menos ainda, porque ele é mais fraco. Bem mais fraco. Bem mais fraco. Ô Jaiane, nesse, eu diria agora 3 meses completos, né, de legislatura, né? Hoje, 1º de abril, então nós estamos com 3 meses já de ano legislativo, vamos dizer assim. Vocês tiveram já algumas ações importantes. Essa aprovação de projeto você considera uma das mais importantes que já tiveram lá na Câmara agora, nesse início de mandato? A gente teve várias questões importantes, até para dar para o atual executivo condições de trabalho, né? Ele mandou para a gente alguns projetos para a gente viabilizar verbas, né, importantes para a cidade, para construções de creche, construções de postos de saúde, né, de UPAs, questões de estruturação mesmo do governo. Então a gente teve alguns projetos muito importantes para a população, onde a gente aprovou essas verbas aí para o governo tá tendo condições de mostrar para que veio, né? E essa questão para a causa animal foi muito importante e super comemorada para quem está no meio. Teve a participação de ONGs, cuidadoras, ou não? Foi só iniciativa sua mesmo? Não, na minha campanha, Jaime, como eu sempre tive, né, ligada à causa animal pela minha profissão, né, eu estou inserida nela, eu sempre tive algumas protetoras que eu tive um contato maior, né? Pessoas que eu gosto muito, igual a Lucrécia Fortunato, o Geraldo, a Jaqueline Amarantes, a dona Lígia da UAI Paris, pessoas que eu tive um contato mais próximo, né? A Eni, por causa de animais que eu atendia, e que quando eu me candidatei, eu conversei com elas.
Quis ouvir elas, quis saber, né, o que elas pensavam, qual que eram os anseios, o que elas queriam. E quando eu ganhei, né, Deus me abençoou de eu poder estar aqui, eu já comecei a querer propor realmente alguma questão para a causa animal, porque não tinha nada, até para as meninas poderem ter algum sentimento de respaldo, de acolhimento, né, que eu realmente ia dar a voz para elas. E aí eu fiz esse projeto e agora já estou caminhando com projetos para nós mulheres. Já vou entrar com uns 2, 3 projetos aí na Câmara nos próximos dias para a questão de nós mulheres, porque é o que realmente eu quero defender, é o que me fez chegar até no Legislativo. Então vou estar entrando com projetos para nós mulheres, porque eu sinto que são duas classes como outras diversas que não teve uma voz por muito tempo dentro da Câmara, né? A questão de mulheres, ao longo de 77 anos de legislativo, nós somos 11 vereadoras. Só passaram 11. Só 11. E dessa vez são 3. Que a gente comemora, né? É uma só, né? Que normalmente é uma só. Antes da gente teve uma legislatura que teve 4. Olha. Só que eram 15. Ah, tá. Aí foram 4, mas eram 15 vereadores. Então, proporcionalmente, esses 33% que não é muita coisa, mas é o que a gente comemora de maior que a gente já teve. 33% de mulheres. Então, assim, a gente tá numa sociedade, né? Arcos não é uma cidade com histórico de eleger muitas mulheres. Não é só Arcos, acho que é o Brasil, né? Tanto que tem essa lei aí de ter 30% de candidatas mulheres, porque se não fosse ela, eu acho que nem candidata mulheres a gente teria. Talvez isso tudo em função das mulheres arcoenses talvez se candidatarem pouco, né? Muito pouco militam na política, né? Ô Jaime, eu falo por eu ser mulher, né? A carga não é vitimização, não é falar que a gente tá se fazendo de coitada, não é isso. Não é essa questão, é uma realidade. A meritocracia é muito diferente entre um homem e uma mulher. A mulher, ela tem um peso maior quando você fala do âmbito familiar, né? Na criação dos filhos, na educação desses filhos, né? No cuidado dessa casa. Muitas vezes trabalham fora e tem que agilizar o tempo de trabalho fora, com a criação, com a educação dos filhos, com o marido. A mulher é quem muitas vezes vai cuidar da família, quando o pai ou a mãe adoece. Então, assim, a gente tem realmente uma sobrecarga muito grande de acolhimento, de uma forma geral, de tudo que a gente vai. De tarefas mesmo. E muitas, não é porque não quer, porque não gosta, porque não se preocupa. É uma questão de sobrecarga. E eu falo assim, eu tenho a clínica, eu tenho a loja, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, mas desde pequena eu sempre gostei de política, antes do meu pai, né? Você acha que tá no sangue, tá no DNA? Sei lá onde que tá, mas tá. É uma coisa engraçada, assim, eu sempre gostei de política, desde pequenininha, antes do papai ser vereador, sempre gostei, muito. E quando eu tinha 10 anos, o seu Paulo Marques, no ano de 2000, ele foi candidato a prefeito. Você lembra? Lembro. Com aquela música assim, varre, varre, vassourinha. Sim. E foi a primeira campanha política que eu me lembro mais, e pela figura marcante do seu Paulo Marques. Ele foi na escola onde eu estudava, no Santo Antônio. Engraçado, né? Ele querer escutar crianças. É diferente. É diferente, né? E ele foi visitar a escola. Ainda mais em 2000, né? Em 2000. Que nós estamos falando aí de 25 anos atrás. 25 anos atrás, eu tinha 10 anos. Ele foi nas escolas, conversou com a gente, ele com a dona Zita, tava ela do lado dele. E ele fez umas perguntas e eu respondi. Aí ele virou pra mim e falou assim: ô mocinha, como que você chama? Aí eu falei assim: Jaiane. Aí ele falou assim: ó, Jaiane, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou estar aqui pra ver. Olha só. Mas você será a próxima mulher a sentar na cadeira da prefeitura depois de Dona Hilda. Que coisa, hein? Gente, você não tem noção. Eu não sei o que ele plantou. Mas eu cheguei em casa no entusiasmo. Pai, seu Paulo Marques falou que eu vou ser prefeita.
E aquilo foi crescendo Legal. em mim. Eu brinco que desde pequena eu falava, eu vou ser prefeita de Arcos. Era uma coisa constante. A Maria Lúcia da Center, fui amiga da Ladicinha, né? Ela sempre falava assim, né? Na campanha eu tive lá, ela falou, Jaiane, eu lembro de você pequenininha, eu perguntava pra cada uma o que uma ia querer ser. Quando eu perguntava pra você, você falava, prefeita. Olha. Então é uma coisa que sempre cresceu em mim. E por uma questão, Jaime, que eu vejo o seguinte, muitas pessoas falam que não gostam da política, que não quer saber de política, que político não faz o que é necessário, que o político é corrupto, que o político não olha para a população, que o político olha para os próprios interesses. E eu concordo, existe realmente isso, né? Mas a política, ela é o caminho. Não tem outro. Se você quer uma educação de qualidade, a política está fazendo parte. Se você quer uma saúde de qualidade, a política está fazendo parte. Se você quer dar voz às minorias, a política tem que fazer parte. Se você quer uma política pública de cuidado com os nossos animais, a política está fazendo parte. A política está em tudo. Então, a gente precisa realmente colocar na política pessoas que preocupem, pessoas que correm atrás, pessoas que procurem caminhos e sair, né, dessa bolha que a gente vive. E acho que acaba se tornando um ciclo, né? Sim. E nós que temos que mudar isso. Com certeza. Trocar as pessoas. Claro. Se as pessoas não te agradam, vamos trocar as pessoas. Porque assim, né? o Brasil é o Brasil que a gente faz. E que nós fizemos. Essas pessoas colocamos lá. Sim. Então, assim, a gente tem que romper. Porque nos Estados Unidos é assim? Porque lá teve governantes que fizeram políticas públicas mais efetivas do que a gente teve. Nós somos um país enorme, com inúmeras capacidades, com grande fonte de riqueza, só que a gente prefere ficar sendo um país que desenvolve uma política pública que não é efetiva para o crescimento. Né? E você citou o exemplo dos Estados Unidos. O quanto mudou a política americana com essa segunda eleição do Donald Trump? Muito. Né? Mudou muito. Agora, aí eu te pergunto, é esse tipo de política que está acontecendo lá que os americanos queriam, esperavam do Donald Trump? Não sei. Nós vamos saber isso futuramente. Eu falo com você uma coisa assim, eu tenho muito medo dos dois extremos. Os dois extremos, ele nunca é bom. Nem o extremo muito pela parte social, nem o extremo muito para a parte, né, da direita, a extrema direita e o socialismo. Os dois extremos, eu acho que a gente já teve grandes provas que eles não dão muito certo, né? Uma Alemanha de Hitler, uma Cuba de Fidel Castro. Né? A gente não precisa ir longe para ver que os extremos eles não são bons, né? Quando me perguntam, eu falo que eu sou progressista. Eu acredito que é necessário sim políticas públicas para a população mais carente, para dar condição a essa população mais carente também de ter um desenvolvimento, mas eu acredito também que é necessário a gente proteger e dar condições para o nosso empresariado. Porque sem ele também a gente não vai ter geração de emprego. Muita gente fala tirar dos ricos e dar aos pobres. Talvez não seja essa a palavra correta. Talvez dividir as coisas de forma igualitária, proporcionar aos pobres que eles também se tornem menos pobres, né? Talvez seja uma forma de valorizar sem precisar necessariamente tirar do rico. Claro. Né? E educar, né? Distribuir o bolo de forma igual, melhor. Porque eu falo assim que é importante quem gera emprego. Porque quem está gerando emprego vai estar absorvendo a população que precisa trabalhar. E eu quero que ele continue gerando emprego, então eu torço que ele dê muito certo. Sim. Porque quanto mais certo ele der, mais emprego ele gera, mais condições de renda a nossa população vai ter. Né? Então eu acredito realmente que tirar essa visão, né, que quem gera emprego é ruim, que não é, ele é importante, ele é essencial, porque a gente precisa gerar um país
com melhor condição de renda, distribuição de renda, e eu acredito realmente que a iniciativa privada tem um papel importantíssimo nisso. E eu só penso, Jaiane, aí como diz, é um pensamento meu, que a melhor forma de distribuir renda não é programas sociais que dão bolsa, que dão isso, bolsa estudante, bolsa aquilo. Isso é importante em determinados momentos, mas a melhor distribuição de renda é o trabalho bem valorizado, o bom salário, né? Então uma boa política salarial talvez seja bem melhor até do que um bolsa, sei lá o quê, né? Eu falo que quanto você igual você falou desses programas sociais, eu concordo com eles, realmente tem pessoas que precisam, e por um momento é essencial para aquela pessoa poder ter o mínimo de dignidade, mas ele não tem que ser uma coisa vitalícia. Né? Isso que é interessante. Porque senão a pessoa se apoia naquilo e ela não cria outra expectativa, ela não busca uma melhora, ela não evolui, ela não enxerga uma capacidade de crescimento que tem. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de evoluir, todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de crescer. Tem que ter o esforço pessoal, né? Senão fica muito cômodo. Fica cômodo. E você cria uma população que não tem ambição. É isso que eu vejo. A ambição é importante, né? As pessoas sem ambição, você está falando aí de você com 10 anos, com a ambição de ser prefeita, né? E você não pode abandonar esse sonho, né? Tem que ter esse sonho em mente. Se ele vai ser atingido, né? Depende do esforço seu, mas ninguém, né? Acho que é por aí. Ô Jaiane, sobre o projeto, você queria citar mais alguma coisa ou você acha que... Não, sobre o projeto, falar, né, que nele também tem uma parte de educação animalística, onde a gente procura, né, que a gente quer desenvolver nas escolas a conscientização das crianças sobre a posse responsável, sobre o não abandono, sobre a importância da castração, né, o que a gente tem de fazer para os animais em questão de bem-estar, que não pode envenenar, que não pode maltratar. Porque uma coisa que a gente vê de fato é que as crianças, ela tem um papel importantíssimo na educação da família. Sim. E ela é o futuro dessa geração, né? Ela é o futuro nosso, é a continuidade nossa. Então, educá-las para que elas também possam ajudar a gente em casa, orientando os pais. E isso é igual, né, da coleta seletiva. Eu lembro de eu pequena, quando foi implantar a coleta seletiva aqui em Arcos, no governo do Lécio, né? Quando ele fez o aterro sanitário, dessa educação nas escolas, separação do plástico, do vidro, do lixo orgânico, né? Do que não era reciclável, do que era reciclável. Então, é importantíssimo a conscientização da população a respeito da causa animal. Eu respeito todos, ninguém é obrigado a gostar, né? Mas a gente tem que ter uma consciência de respeito. O respeito, ele é importante em qualquer movimento, e que a gente está aí, né? O meu mandato está começando, nós temos aí só 3 meses, mas que a gente vai continuar na busca realmente de campanhas válidas, de parcerias sólidas, para a gente conseguir instaurar aqui em Arcos o mínimo para uma questão de educação e de bem-estar e de tratamento com os nossos animais de uma forma ética, não querendo passar por cima de ninguém, não falando que o animal é mais importante que as pessoas, não é de forma nenhuma, da mesma forma que eu vou querer que os animais tenham um atendimento ético e a gente consiga, né, ter o mínimo para eles, eu vou estar cobrando para que a nossa população também tenha, né? Quero que nós mulheres tenhamos nossos direitos respeitados, que a nossa saúde possa evoluir, que a nossa educação também possa. Eu vou estar do lado da população para o que precisar. Podem me procurar, podem me cobrar, podem apontar minhas falhas, a gente aprende muito com os nossos erros também, e que a gente possa realmente buscar em conjuntos uma sociedade melhor, porque sozinho a gente não vai fazer nada, a gente faz todo mundo junto, e tenho plena consciência que o agente político, ele está a serviço de uma população e da demanda que ela precisa. Então, vamos participar mais, vamos vir para a política, vamos conhecer os nossos vereadores, vamos cobrar dos nossos vereadores, vamos cobrar do nosso executivo,
Porque na campanha política eu sinto que assim, o povo é colocado no pedestal. É verdade. Tudo pode, tudo vai ser feito, tudo estava errado, né? A gente aponta as falhas, coloca uma solução vaga e depois que acaba a campanha política, volta para as mesmas desculpas, para os mesmos problemas, para a mesma ineficiência. É isso mesmo? Ou será que tem algum caminho que a gente possa realmente fazer a diferença? Eu espero que tenha, né? Que possa haver melhorias, pelo menos. Que possa haver melhorias, né? Eu espero que a gente possa realmente aí fazer uma administração pública mais eficiente e que a nossa população possa ter o mínimo com mais dignidade. E esse trabalho, ele só pode acontecer se houver uma sintonia muito grande entre o legislativo e o executivo. Se não houver, fica difícil, né, que ele aconteça, né, Jaiane? É difícil. Porque o prefeito precisa da aprovação dos projetos, das leis, e o legislativo também precisa que o prefeito, por exemplo, no caso desse projeto, que é um projeto do legislativo, né, que ele seja implementado. Porque se a prefeitura não levar ele à frente, de nada adiantou, né, a discussão, todo o trabalho que foi feito. Sancionado ele já foi, Jaime. Sim. O doutor Wellington até me convidou para estar lá no gabinete dele, ele sancionou o projeto, então ele já está sancionado. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? A gente já fica feliz. Mas ele precisa ser realmente efetivo e durante a campanha eu tive essa conversa com o Wellington e ele foi muito franco sobre essa questão. Ele falou que tem coisas que não consegue ser feita, mas ele falou que ele queria fazer essa castração continuada, que ele ia poder estar dando apoio sim a essas organizações não governamentais para poder estar ajudando mais nessa causa animal. Então eu senti que ele não prometeu que ele não poderia ser feito. Então ele prometeu fazer um bom feijão com arroz. Mas eu confiei nele, porque se ele tivesse me prometido o extraordinário, eu ia duvidar. Talvez você duvidasse. Então eu espero realmente que ele faça esse bom feijão com arroz e que ele ajude, né, nessas coisas básicas que já serão de grande importância, porque nem o básico estava sendo feito, né? Em 2017, por exemplo, o prefeito Denilson tinha assinado um termo de compromisso positivo com o Ministério Público, vitalício, de ter 83 castrações de cães e cadelas por mês e 23 de felinos. Isso não vinha sendo feito depois na administração passada. Então, assim, ele já começou colocando esse termo de compromisso positivo para ser cumprido realmente. Então, a gente já vai vendo que ele está buscando esse arroz com feijão, né? Vamos ver como que vai ser ao longo desses 4 anos aí. Mas, infelizmente, não é daqui, né? O executivo não é muito de dialogar com o legislativo, acho que em nenhum outro lugar, né? Geralmente a conversa é difícil, né? Porque o que acontece realmente, e a gente acompanha a política local, é que muitas vezes o executivo, quando precisa, né, que determinados projetos sejam aprovados, aí vira aquela conversa amistosa. Mas quando o legislativo aí quer, né, implementar algumas ações, aí não sei se vai dar, não tem verba, então assim a conversa acaba mudando, né? Então a gente vê que o vereador muitas vezes ele acaba tendo aí as suas ideias frustradas, porque na campanha política o vereador sonha com várias pautas, igual você disse que tem as suas 2 principais pautas, mas depois ao longo, né, do período ele vai vendo que ele fica ali só mesmo sentado na cadeira, acaba só votando projeto a favor do vereador. Então assim, o simples fato de você ter um projeto seu aprovado com 3 meses, né, com menos de 3 meses de mandato e já, como você disse, sancionado, já creio que você tem uma vitória muito grande e em relação até a outros vereadores que muitas vezes talvez não tiveram nenhum projeto aprovado, né?
Então é difícil. É difícil, e eu falo que a gente também, o vereador, fica muito preso nas questões só do executivo, né? Você cobra do executivo alguma melhoria, você quer que o executivo faça alguma melhoria para você. A nossa mente tem que expandir. Nós somos numa cidade muito rica, com várias empresas, onde a gente pode estar buscando parcerias público-privadas, né? A gente precisa disso. Então, assim, eu falo que eu estou correndo atrás. Não só presa nessa questão do executivo. Então, tem um projeto que a gente fez uma palestra lá na Casa de Cultura, a Escola do Legislativo, com parceria com a Câmara Municipal, para o Dia Internacional da Mulher. A gente foi nas escolas, convidamos as alunas do 2º e do 3º ano de ensino médio para estar indo, e nós tivemos mais de 200 alunas lá dentro da Casa de Cultura. E foi muito bacana essa roda de conversa, contou com a presença da doutora Juliana, da doutora Ionara, da doutora Fabiana Guimarães, da Aline, secretária de saúde, da Flora e da Ana Luísa, né? A Ana Luísa do CREAS e a Flora, psicóloga, as duas. E onde a gente falou dos nossos direitos, né? Dos tipos de violência que nós sofremos e tudo, foi só mulher. O nome foi de Mulher para Mulher. E a gente conversou com essas alunas e foi muito bacana, porque eu pude perceber que muitas se sentiram acolhidas e se pronunciaram e relataram formas de violência que já sofreram, onde teve uma comoção. E aí, na hora, tocou um sino na minha cabeça. É importante essa palestra? É importante levar informação? É demais. Mas eu vou parar aí? Eu vou ouvir uma história triste ali naquele momento e vou ficar com essa história triste na minha cabeça, chorar, e abraçar aquela menina e depois. É isso? Eu vou parar aí? É isso que eu vou fazer? Não, não é isso que eu vou fazer. Então, eu já conversei assim com algumas pessoas, tive a ideia de criar um projeto que chama Florescer. Tô até falando aqui em primeira mão, porque a gente ainda tá bolando esse projeto de lei mais para ele poder realmente existir, mas é bom que já fique em conhecimento das pessoas, porque aí a gente ganha um apoio da população. É um projeto que chama Florescer, onde eu vou buscar parceria com o Ministério Público, com a Delegacia de Polícia Civil, onde a gente recebe, né, essas vítimas que sofrem violências domésticas, que sofrem violência contra a mulher, porque ali é o filtro, né, ali onde chega o primeiro momento. E a gente quer, junto com eles, pegar essas vítimas e poder colocar elas no mercado de trabalho. Porque a gente eu percebi nessa palestra, que muitas mulheres, elas continuam num ciclo vicioso de violência, porque elas não têm como sair. Elas dependem financeiramente, às vezes, desse agressor, até para o seu sustento e dos seus filhos. Muitas vezes é por causa dos filhos que elas se mantêm ali. Porque como que elas vão conseguir, às vezes, dar dignidade para o filho? Então, elas se mantêm. Então, eu já tive uma conversa inicial com o IF, estou procurando conversar também com o pessoal do Sebrae, vou procurar outras parcerias que já me falaram, para a gente conseguir pegar essa mulher, né, que sofre violência, que não teve condições de se inserir no mercado de trabalho, e a gente conseguir oferecer um curso profissionalizante e ter empresas parceiras que possam absorver essa mão de obra. Olha, estou precisando de uma pessoa assim, assada. Olha, tem essa pessoa que às vezes pode tá dentro do seu perfil. E a gente, além de ter o acolhimento necessário, tratamento psicológico, né, psiquiátrico às vezes que é necessário, da validação pro que aquela mulher tá falando, a gente conseguir também dar dignidade para ela. Para ela sair do ciclo. Para ela sair do ciclo. Porque que adianta ela ir na psicóloga, a psicóloga conseguir ajudar ela, conversar com ela, fazer ela entender melhor o que estava acontecendo, mas ela chegar em casa, ela não conseguir levar comida pro seu filho. Aí ela vai, ela se sente submissa,
né, devido à questão financeira. Isso aí é na grande maioria dos casos, né, Jaiane? Sim. O relato que a gente vê, mas eu dependo dele, mas ele trata dos meus filhos, ele é bom para os filhos e ela acaba se sujeitando. Sim. E aí no final a gente acaba vendo que o resultado muitas vezes é a mulher agredida fisicamente, né? Porque psicologicamente isso ela já foi dezenas de vezes, ou muitas vezes a morte, né? E aí o ciclo só encerra com a morte da mulher. Sim. É muito e aí triste. fala-se, mas ela não fez uma medida protetiva. Muitas são assassinadas com medida protetiva. Então, assim, e outra coisa, ontem já tem algumas cidades, igual Paulínia e Betim, tem o botão do pânico, né? Isso, já ouviu falar? Aplicativo. Um aplicativo. Já tô com o doutor Lucas lá na Câmara pra gente dar entrada nesse projeto. Pra gente ter. Me parece que existe também, eu não sei se já existe implementado em alguma cidade, um sistema de tornozeleira eletrônica, mas claro que nos casos de maior violência, né? Em que o homem utiliza a tornozeleira e essa tornozeleira sinaliza para a polícia se ele se aproximar a uma determinada distância da mulher, né? Então, nos casos em que o homem já agrediu fisicamente e tem toda a coisa, existe isso também. E junto a isso tem esse aplicativo que a mulher aciona e aciona toda a rede de segurança e proteção. Então, assim, a gente já está com esse projeto, já vou estar mostrando ele para o executivo, para a gente, né, poder estar implementando ele aqui em Arcos. Tudo que a gente puder fazer é importante, né? E em agosto, né, a gente tem o mês de combate à violência doméstica, né? Que a gente já está olhando um projeto para a gente instituir uma data aqui em Arcos de conscientização desse dia. Não posso falar nem que é comemorativo, não tem nada em comemorar nisso. Onde eu vou estar entrando em contato com a família de uma pessoa, infelizmente, né, uma mulher que foi vítima de feminicídio aqui na nossa cidade, para ver se eles, né, se sentem confortáveis de eu poder estar usando o nome dela para a criação desse dia de conscientização, de combate a essa violência, né? Gostaria de usar o nome dela para outra coisa, mas infelizmente, né, é uma forma da gente não deixar esquecido, né, esses atos de violência. E os casos de violência física mesmo, registrado pela polícia, eu não tenho os dados, mas eu sei, eu acompanho, que você tem? Tenho. São assim, assustadores em Arcos. São, quer ver, eu conversei com a doutora Ionara, até por causa de um discurso que eu fiz na Câmara em defesa de nós mulheres do Dia Internacional, e são dados da Polícia Civil, não é da Polícia Militar. Mas claro que todos os casos que a militar registra vai para civil, então... Aqui tem 215 pedidos no ano de 2004, 215 pedidos de medidas protetivas lavrados apenas na delegacia de Arcos, sem contar os que foram formalizados na central de flagrantes. 150 procedimentos instaurados no contexto de violência doméstica dentro de inquéritos da portaria de auto de prisão em flagrante delito. Olha! Então, assim, a cada 2 dias, uma mulher é vítima de violência doméstica aqui em Arcos. É muito. É muito. É muito alto. É muito alto. Rapaz! E feminicídios nós tivemos ou ela não citou aí? Não, ela não citou. Eu acho que o ano passado não chegou a ter. No ano retrasado teve no Juá, você lembra, né? Então, graças a Deus não teve, mas você vê que os outros tipos de violência, eles são bem consideráveis. Bem consideráveis. Fora os que não são relatados, né, Jânio? Lógico. Isso aí muitas mulheres não têm coragem de relatar, né? Como você disse, né? Numa oportunidade lá de uma palestra, muitas relataram, ou seja, porque tiveram confiança que ali só tinha mulheres, né? Inclusive a promotora e a delegada estavam lá. Mas a maioria das vezes elas têm medo, né? De pedir ajuda. Né? Pois é, Jaiane. Isso é um trabalho importante, né? E você está de parabéns por essas iniciativas. Eu espero que dê frutos, né? Como esse projeto dos animais também já deu fruto, né? E espero que ele seja implementado e quando tiver novidades avisa pra gente estar falando aqui na rádio, viu? Pode deixar, se Deus quiser nós vamos aprovar mais
mais medidas para os animais, né? A gente tem o projeto de criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, onde a gente dá voz aí para a sociedade civil, acho extremamente importante, outras cidades já têm. E a gente vai continuar seguindo também na luta aí para trazer mais proteção para as mulheres, mais voz para nós lá dentro do Poder Legislativo, Executivo, e lutar aí por medidas que possam realmente fazer a diferença na nossa vida. Bacana, Jaiane, muito obrigado pela sua presença, viu? Leva um abraço a todos os seus familiares, principalmente seu pai, que é um grande amigo que a gente tem, né? E seu marido, sua filhinha e todos, e espero a gente possa encontrar aqui outras vezes, se Deus quiser, para falar de coisa boa. Ô, Jaime, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Você aqui dentro dessa rádio, gente, desde a hora que eu cheguei aqui, eu senti uma coisa tão boa. Tem uma coisa muito boa aqui. Obrigada. Não, porque a gente gosta de prestar serviço, coisa boa, né? E assuntos que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que a nossa missão é essa, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Se com a nossa conversa aqui hoje a gente mudar a vida de um animal ou de uma pessoa, já valeu a pena o nosso dia de hoje. Então, com certeza. Bacana. Obrigado, viu? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. E para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí.